Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, do verso de número 9 até o verso de número 20, seguindo nesta segunda exposição do livro do Apocalipse. Nós leremos do capítulo 1, do verso 9 até o verso de número 20. Acompanhe comigo esta leitura. Farei esta leitura na Nova Almeida e atualizada. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como um som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Oremos mais uma vez ao Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos cultuar o Teu santo nome, de nós nos achegarmos diante do Senhor, ó Deus, neste dia do Senhor, ó Pai, para podermos prestar a Ti culto. Agora fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, Senhor. Instrui-nos pelo Teu Espírito, ó Deus, ao conhecimento daquilo que o Senhor tem para o Teu povo neste dia de hoje, por meio das Escrituras. Assim nós rogamos a Tua ajuda e a Tua graça, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos aqui, como dissemos no domingo passado, que estamos finalizando o primeiro século. E o primeiro século foi um século marcante em toda a história da humanidade, mas também especialmente marcante porque destaca a história da igreja. Dos anos 30 a 35, nós vimos a expansão da igreja do Senhor, depois da sua morte e ressurreição. Nós vimos ali o Espírito Santo descendo sobre todos os apóstolos, a igreja se espalhando em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins do mundo, de toda a terra. O Evangelho chegando a pessoas que ainda não haviam recebido a promessa, como os gentios, que estavam adentrando a todo o mistério do Senhor. E vemos também que logo neste começo, nesses primeiros anos da igreja, a igreja foi marcada por tribulações, por perseguições. Perseguiram os apóstolos, e temos aqui o caso do primeiro mártir, como Atos nos descreve, que foi o próprio Estevão. Ainda nós vemos depois do ano 35 até o ano 60, a conversão do apóstolo Paulo. Pedro e Cornélio recebendo uma visão grandiosa, o martírio de Tiago, as viagens missionárias de Paulo, o concílio de Jerusalém, a igreja progredindo apesar de todas as tribulações e perseguições que fizeram contra ela.
E depois, na parte final do século, do ano 64 ao ano 95, nós vemos a grande perseguição imputada ali pelos imperadores romanos. Começamos por Nero, com aquele incêndio que ele causou à cidade de Roma e culpou os cristãos por isso. A perseguição que ele trouxe a estes cristãos, sendo que o próprio apóstolo Pedro e o próprio apóstolo Paulo pereceram nesta perseguição, morreram nesta perseguição. Vemos ali no ano 70 a destruição do templo de Jerusalém, a rebelião dos judeus com relação a isso. Vemos então a perseguição de outros imperadores, como nós vemos ali do ano 81 a 96, como a perseguição do imperador Domiciano, aquele que estabeleceu um culto de adoração a seu próprio nome. Em lugares do Império Romano, ele erigiu templos para que o imperador romano fosse cultuado como Deus. O que nós vemos, meus irmãos, ao longo de toda essa linha cronológica da história da igreja no seu primeiro século, é que desde o seu nascedouro, a igreja ela experimentou tribulações e sofrimentos por causa do evangelho. Muitos foram perseguidos, muitos foram privados dos seus bens, muitos foram deixados e abandonados por causa do testemunho de Jesus Cristo. E esta, como nós falamos, também é a realidade que permeia o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito, de fato, num momento de grande perseguição sobre a igreja. E talvez, como eu e você, ao passar por momentos de tribulação, de oposição, podemos ser tentados a abandonar a fé, a perder a esperança, a acreditar que Deus muitas vezes não existe, que o trono está vazio, que ninguém o governa, que estamos muitas vezes jogados ao acaso. Como muitas pessoas cederam a esse ceticismo, a esse negativismo após as 2 guerras mundiais, e uma tendência que talvez pode voltar, dadas aos nossos cenários geopolíticos dos dias de hoje. No entanto, meus irmãos, João, ali exilado na ilha de Patmos, ele recebe uma grande revelação de Jesus Cristo. Ele recebe uma revelação que tem por objetivo encorajar os cristãos a permanecerem fiéis, a mostrar a eles que de fato o domínio não estava nas mãos dos imperadores, o domínio não estava nas mãos do rei da terra, para mostrar a eles que existia um juiz justo, existe um juiz justo que governa sobre todos e prestará contas, pedirá contas àqueles que transgridem a sua lei. João, aqui neste primeiro capítulo, ele descreve as circunstâncias daquilo que ele estava mesmo vivendo para revelar o Cristo glorioso. Aquele Cristo que lá no começo do século havia sido morto, ressuscitado e ascendido aos céus, é o mesmo que permanece com o controle de toda a história na mão. É o mesmo que permanece com o controle da própria morte na mão. É o mesmo que está presente na vida da igreja e do povo de Deus. Então esta mensagem que nós temos deste primeiro capítulo, dos versículos 9 ao 20, queremos mostrar que Cristo exerce seu governo sobre o mundo e zela pela sua igreja. João, ao descrever a revelação que ele teve de Jesus, esta visão que ele teve de Jesus já nos seus últimos dias, talvez, na sua idade avançada, na sua velhice, sendo ele o último dos apóstolos vivos, ele quer trazer essa mensagem de esperança, de graça à vida da igreja. E o que esta revelação sobre o Senhor Jesus nos conta? Eu quero trazer aqui 3 características aos irmãos a respeito desta revelação descrita, desta visão de João descrita do Cristo glorioso, aqui nestes versículos 9 a 20. A primeira delas eu destaco que esta é uma revelação factual. É interessante, por que factual? João, ele começa descrevendo aqui que ele, companheiro dos irmãos daquela época, e também nosso, nas tribulações, como diz o versículo 9, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui João, ele nos dá alguns fatos a respeito da escrita deste livro. Algo que ele escreveu, algo que foi dado a ele para que ele escreva, uma ordem que foi dada a ele para escrever, para deixar registrado para que todas as igrejas da Ásia Menor, aqueles irmãos tivessem conhecimento daquilo que ele viu e da mensagem que de fato João quis passar. E no começo ele se identifica como irmão e companheiro. É interessante como o apóstolo João aqui se identifica, não como aquele apóstolo que estava à parte das coisas, vivendo longe da realidade da igreja, vivendo como se tivesse enclausurado numa torre de marfim, sem saber da realidade dos irmãos. Ele se autodenomina: eu sou irmão e companheiro de vocês. Eu estou passando pelo que vocês também estão passando. Eu estou vivenciando na pele aquilo que vocês também estão experimentando. Na tradição cristã, há quem diga que João tinha sido martirizado, sido jogado num grande caldeirão de óleo fervendo e sobreviveu miraculosamente. Por isso ele foi exilado posteriormente. Mas ele, sem saber se isso é fato ou não, nós entendemos que João passou por tribulações como os cristãos daquela época também passaram. João exerceu o seu ministério ali nas igrejas da Ásia Menor, sendo que ele foi até mesmo pastor da igreja de Éfeso. Ele viveu os últimos dias ao lado, junto desses irmãos. Então ele escreve essas coisas como companheiro, como irmão de vocês, como aquele que estava experimentando a mesma realidade, que estava ativamente vivendo junto com os irmãos. E é interessante o modo como ele descreve a realidade e a vida cristã. Ele diz que ele era companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. E essas 3 qualidades aqui, essas 3 palavras, nos demonstram o que é a vida cristã. Ele começa se referindo ao período de perseguições que eles estavam passando, e o período que abrange toda a vida da igreja. O pastor Edinaldo falou no domingo passado, a gente acha o seguinte, que a tribulação é apenas aquele momento final, em que todo mundo vai sofrer, mas não, irmãos, as tribulações da igreja, elas acontecem desde o princípio. Nós cremos que haverá uma intensificação maior dessas perseguições, quando os últimos dias, aqueles dias finais estiverem para acontecer, mas aqui esse termo tribulação se refere a todo o período que a igreja experimentava. Como nós falamos, desde o seu nascedouro, a igreja enfrenta perseguições. E João está falando: eu estou também, sou companheiro de vocês nesse período. Eu estou experimentando isso. Além de tudo, eu sou companheiro de vocês no reino de Deus. Eu também vivencio e experimento as mesmas virtudes. Eu participo deste reino de Cristo como vocês estão participando. Deste reino que não tem uma característica política, partidária, como os judeus esperavam no primeiro século, ou como os imperadores romanos gostavam ali de fazer, de enfatizar do seu império, do seu governo. O reino aqui se refere verdadeiramente a este reino espiritual, que é composto de todas as nações, tribos, povos, de todas as línguas, deste reino que tem valores distintos, que nos leva de fato a nos opor a qualquer outro reino que existe nesse mundo. Às vezes a gente fica, meus irmãos, deslumbrado com os governos deste mundo. Ficamos deslumbrados até mesmo com os valores que eles carregam. E muitas vezes achamos que esses valores são tão compatíveis com o Evangelho de Cristo, mas nunca haverá 100% de compatibilidade. Por mais que ideologias políticas elas nos atraiam, nenhuma ideologia política será 100% compatível com os valores do Evangelho. Porque essas ideologias, elas são humanas e elas são corrompidas, elas são trazidas dentro do próprio coração, e elas vão se opor ao reino de Cristo. E aqui João nos diz: eu sou companheiro de vocês neste reino. Vocês que estão permanecendo, vocês que estão vivenciando esses valores e pagando o preço por isso,
eu também permaneço com vocês. E ele diz ainda, na perseverança em Jesus Cristo. É interessante porque essas 3 palavrinhas, João vai trabalhar muito com esse aspecto tríplice de características nestes versículos. Elas denotam a realidade da vida cristã. Perseverança para resistir o mal, para lutar contra as tentações, para não sucumbir diante das aflições e do sofrimento. Perseverança que nos leva a dar a nossa própria vida por Cristo e pelo seu reino, se for preciso. Um comentarista chamado Gregor Beale fala o seguinte: os cristãos vencerão ao se recusarem ceder em face das aflições, ao sofrer como João sofreu, de um modo geral, ao aspirar um caráter semelhante a Jesus Cristo. Aqui ele está falando dessa realidade em que nós estamos inseridos na vida cristã, nas tribulações, no reino e na perseverança. Mas ele destaca aqui também, de onde ele escreveu essa revelação, na ilha de Patmos, uma pequena ilha ali próxima à cidade de Éfeso, que tem ali de 6 por 16 quilômetros de extensão, uma ilha pequena, que não se tratava ali de uma ilha prisão, como nós pensamos em Albatroz e coisas do tipo assim, mas é um pequeno lugar, onde existia um templo da deusa Artemis, onde existia uma população ali, e João foi exilado pelo imperador, a fim de que ele não anunciasse mais as verdades do Evangelho. Ele recebe esta revelação aí, por causa de que ele se achega a este lugar? Por causa da palavra de Cristo, ele vai dizer. Ele diz que, enquanto ele estava ali, talvez na sua vida diária, ele ouve uma voz que o chama, uma voz como de trombeta, e é interessante ele relatar, trazer essa perspectiva da trombeta, ao descrever a voz que ele ouve, porque a trombeta aqui ela tem um significado muito importante. Ela era usada para fazer um anúncio real, ou então quando um imperador ia para uma guerra, eles tocavam trombetas, ou então quando eles estavam atingindo um determinado lugar, eles tocavam trombetas. E dentro desse contexto escatológico do Novo Testamento, significa o quê? Os últimos dias, a vinda do Senhor. Então essa voz forte que ele ouve, ele fica então atônito diante disso, e ele então ouve aquilo que Cristo diz a ele. Ele diz ali no versículo 10 que se achou no Espírito, no dia do Senhor, ou seja, uma referência ao domingo, aquele dia que os cristãos como nós se reuniam para cultuar a Deus, aquele dia que eles prestavam cânticos, louvores, orações ao Senhor e ouviam a palavra de Deus. E essa expressão no Espírito denota o quê? Que ele recebeu essas coisas por parte do Espírito Santo. Este primeiro capítulo do livro de Apocalipse, ele é totalmente trinitariano. Ele vai falar da revelação de Deus, do Filho, do Espírito, que estavam envolvidos em comissionar João, em de fato dar a ele tudo aquilo que ele precisava escrever. E ele fala também dos remetentes desta profecia, que eram as 7 igrejas da Ásia Menor. É interessante, meus irmãos, que essas 7 igrejas, elas existiram fisicamente naquele contexto. João havia até trabalhado em muitas delas, mas o número 7 aqui nos leva a entender que estas igrejas, elas remetem-se a uma igreja na sua totalidade. Elas não foram apenas confinadas, essa mensagem de João, essa revelação de João, não foi confinada especificamente àquelas poucas igrejas daquela época, mas era uma revelação que se estendia para todos os cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, inclusive nós, que estamos ouvindo as palavras desse testemunho. E aqui, meus irmãos, ele recebe toda essa instrução para poder, ele destaca a circunstância em que ele de fato ouviu essas coisas, para poder mostrar a factualidade de tudo aquilo que ele escreveu. João não estava tendo sonhos, ele não tinha tomado ali um chá de ayahuasca e tinha ficado muito doido, ou então ele descreveu coisas que vinham da sua cabeça, estava em estado de transe estático simplesmente porque ele estava lá sofrendo,
como alguns vão dizer. O impacto psicológico das perseguições talvez deixou João ali meio doido, meio atordoado por conta das coisas que ele estava vivendo. Não, ele vai descrever com uma certa precisão a respeito dos eventos em que ele vai narrar, das visões que ele vai narrar. E como nós vamos ver aqui, a visão que João tem, ela traz um padrão da profecia do Antigo Testamento. Da mesma forma como Daniel, Ezequiel, Zacarias, Jeremias, recebeu visão da parte de Deus, e foi dado a ele uma ordem para escrever essas coisas, João escreve para mostrar a factualidade disso. Aqui quem está dizendo não são palavras minhas, são palavras do Senhor para a nossa vida. Então, o caráter desta revelação é factual. Ele foi descrito num contexto que de fato existiu, e elas são para nós hoje tão palavra de Deus, como eram no passado, no tempo que João recebeu essas palavras. Mas em segundo lugar, eu destaco aqui outra característica dessa revelação, sobre quem João recebeu essa revelação. E eu destaco aqui dos versos de número 12 a 16, que é uma revelação sobre o Cristo, o glorioso sacerdote e juiz de toda a terra. Veja o que diz os versos de número 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. E na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em sua força. É interessante que todas estas descrições que nós temos aqui, elas vêm de um pano de fundo do Antigo Testamento. Todas essas descrições de Cristo que João estava vendo aqui, elas estão detalhadas para mostrar 2 grandes verdades. Elas seguem o padrão típico de uma profecia que era recebida no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos aqui primeiro o relato da visão que João teve, depois a resposta que João dá a esta visão, a reação dele a esta visão, e por fim, a interpretação desta visão. Isso aconteceu com Daniel, como nós lemos ali no capítulo 7, ele recebe uma visão, ele reage de uma maneira assombrosa, ele perde suas forças, depois ele recebe a interpretação de fatos e acontecimentos que haveriam de vir sobre o povo de Israel. Os temas desta visão vão incluir sofrimento, o sacerdócio de Cristo, o juízo de Cristo. Cristo aqui quer se revelar a ele como o sacerdote celestial e o soberano juiz, aquele que estava cuidando e zelando pela sua igreja, mas ao mesmo tempo que exerceria juízo sobre ela e sobre o mundo. Aquele que governa todas as coisas não está de fato de olhos fechados para o que acontece com a realidade. E João então descreve esta visão por meio de algumas imagens que ele viu. E a primeira imagem que ele destaca aqui são os 7 candelabros de ouro, como ele vai dizer. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Essa expressão candelabros de ouro, esses utensílios, eles eram utilizados no templo, no tabernáculo, a serviço dos sacerdotes ali, para representar a presença de Deus no meio de Israel. Um candelabro era colocado numa mesa ali no altar, no lugar santo do tabernáculo, e posteriormente no templo, juntamente com os pães da proposição, para simbolizar um fogo que estava iluminando aqueles candelabros, que era a presença de Deus, e aqueles candelabros representavam a totalidade das tribos de Israel, do povo de Israel.
Então essa aqui é uma imagem veterotestamentária, que nos mostram que os sacerdotes sempre tinham de manter a luz desses candelabros acesa, para evidenciar, prefigurar a presença de Deus no meio do seu povo. E aqui essa imagem é tirada de Zacarias capítulo 4, dos versículos 2 a 6, quando Zacarias recebe uma visão de um candelabro com 7 lâmpadas, e que essas lâmpadas estavam sendo acesas pelo Espírito do Senhor, representando aqui dentro do contexto de Zacarias, que os israelitas reconstruiriam o templo, o segundo templo, depois do exílio que eles experimentaram, que a presença de Deus estava ali juntamente com eles novamente, depois de um período de apostasia, de um período de tribulação, deles terem sido arrastados ali para a Síria, arrastado para a Babilônia, eles de fato reconstruiriam o templo do Senhor. Zacarias tem essa visão para mostrar que Deus ainda estava presente no meio do povo, que Deus estava zelando ainda pelo povo, e algo semelhante aqui é visto por João. Esse utensílio representa aqui a igreja de Cristo. Aqui ele não vê apenas um candelabro, mas 7 candelabros de ouro. 7 candelabros que representam aqui as 7 igrejas, como Cristo vai dar a interpretação no versículo 20 de Apocalipse. Representa ali que Cristo está no meio do seu povo, Cristo está zelando pelo seu povo, Cristo está de fato cuidando deles, e também trazendo sobre eles disciplina para que eles vivam de uma maneira adequada. Nós vamos ver sobre isso. A figura que nós temos aqui, meus irmãos, é aquela continuidade. Veja só, nós dizemos aqui que a teologia da aliança é maravilhosa, e é aqui nessas figuras que nós notamos essas nuances de fato da teologia do pacto, da teologia da aliança. A mesma aliança que era do antigo é a que se preserva no novo, só que com novas abordagens. Aqui nós vemos Israel sendo o representante do povo em Zacarias, o povo de Deus descrito como o povo de Israel. Agora no Novo Testamento, quem é o Israel de Deus, senão a igreja, que é representada por aqueles 7 candelabros? Deus está no meio delas, Jesus está no meio deles, porque esse foi o lugar onde ele teve a visão de Cristo. A visão de Zacarias mostra que o povo de Israel recebeu e receberia o Espírito Santo de uma maneira completa, e tudo isso se realizou por meio do ministério de Cristo, no dia de Pentecostes, meus irmãos. Aqui é uma visão da igreja de Cristo sendo triunfada. E aqui então, depois ele passa a descrever a visão que ele teve, ele descreve o ser que ele viu ali, o próprio Cristo glorificado. Ele traz aqui vários elementos que caracterizam Jesus, que estão atrelados ao texto de Daniel capítulo 7, como nós lemos, o Daniel capítulo 5, todas essas características que representavam o próprio Cristo e o próprio Deus, elas estão aqui de fato sendo colocadas também para representar a segunda pessoa da Trindade, o Cristo glorioso. Ele viu alguém como semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão vem do texto de Daniel, como nós lemos, que recebe o domínio eterno sobre todas as coisas. Ele vê que este homem, ele tem, de fato, os seus pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Ele estava cingido de vestes talares, e essas vestes representavam as vestes dos sacerdotes, só que Cristo aqui é retratado como um dos sacerdotes celestiais, que cuidava da igreja, que cuidava do seu templo, que é a igreja do Senhor, que são as pessoas que foram de fato trazidas até esta igreja por meio de Cristo. E aqui ele descreve Jesus como tendo os seus cabelos brancos como a neve, a alva lã, referindo-se aqui à visão, ao texto que nós lemos de Daniel capítulo 7, do ancião de dias, para destacar a sabedoria
de Cristo, o poder que Ele tem para poder julgar, para poder cuidar do seu povo. Ele destaca que Cristo tem aqui olhos como chamas de fogo, que são aqui símbolos de fato do juízo de Deus, daquilo que Deus está exercendo em favor do seu povo e contra os adversários do seu povo. Ele fala que ele tem pés semelhantes ao bronze polido, que retrata a pureza moral de Cristo. Ele, assim como nós, como se pega um bronze, joga-o na fornalha para purificá-lo, de maneira que ele se transforme no metal precioso. Aqui Cristo também é descrito como pés, como de bronze polido, para destacar essa realidade, essa virtude moral de Cristo, que eu e você não temos. Somente Ele foi morto na cruz, e na cruz Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele fala daqui que a sua voz era como o som de muitas águas, destacando Ezequiel capítulo 1, versículo 24, que mostra o poder com que o Senhor fala no seu julgamento, com o poder com que Ele de fato exerce o seu juízo. Na sua mão tem 7 estrelas, que são descritos como 7 anjos de Deus, que falaremos mais a pouco, e na sua palavra da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, que identifica o juízo que Cristo exercerá sobre a igreja e sobre o mundo por meio da sua palavra. Esta referência está impregnada ali por Isaías capítulo 11, versículo 4, Isaías 49, e aqui, meus irmãos, é um contraste contra o Império Romano. O símbolo do Império Romano era uma espada, que dizia que o império tinha o poder, a espada para poder julgar, mas Cristo aqui é de fato o juiz perfeito, aquele que reina sobre todos. E além de tudo, ele vê o rosto de Cristo brilhante como o sol em plena força, remetendo a Moisés, que saiu do monte depois de ter visto a glória de Deus, remetendo também um poder de guerra que ele tem, como nos descreve Juízes capítulo 5, versículo 31. Aqui, meus irmãos, essas descrições nos mostram um Cristo glorioso, que zela pela sua igreja, como um sacerdote que cuida do seu povo, que zela para que os decretos, a palavra do Senhor cumpra-se no meio da igreja, para que a verdadeira disciplina, para que a verdade aconteça no meio do seu povo. Assim Cristo também está exercendo esse ministério sobre a vida da igreja. É o Cristo glorioso, é o Cristo juiz de toda a terra. Mas uma terceira característica que nós vemos dessa revelação está nos versículos 17 a 20, que além disso, além de ser o glorioso sacerdote e juiz, é uma revelação sobre Cristo como o Senhor da história e o Senhor da morte. Veja que maravilhoso, depois de ter visto essas coisas talvez estranha aos nossos ouvidos, mas ao mesmo tempo maravilhosas, extraordinárias, o que acontece com João? Ele cai aos pés de Cristo como morto, ou seja, ele perdeu toda a força. Sabe quando você está diante daquela notícia que é uma notícia que te deixa estupefato, você tem que sentar, você vai perdendo a força e vai ficando assim quase descaído? É mais ou menos a ideia do que aconteceu com João aqui nesse momento. Ele recebe aqui, a reação dele foi semelhante à dos profetas. Eles, ao verem a glória de Deus, eles não ficam pulando na presença de Deus, pulando pela glória de Deus, não, eles ficam sem forças, irmãos. Eles ficam quase que mortos ali por causa do testemunho de Cristo. E aqui ainda nos mostra que Cristo, Ele vem e fortalece, coloca sua mão sobre o seu ombro e diz: não temas. Veja como Deus trata, como Cristo trata isso, como Cristo trata João, porque Ele queria fortalecer João, a fim de comissioná-lo para um ministério, assim como Ezequiel foi comissionado para profetizar, como Daniel tinha de escrever uma revelação, as palavras de Deus ao povo de Israel, assim João também tinha essa tarefa.
E ele então diz essa palavra, não temas, essa palavra tão maravilhosa, que muitas vezes é relatada ao próprio Deus, dizendo ao teu povo, não temas porque eu te ajudo, porque se passares pelas águas, não temerás que eu estou com você, quando passares pelo fogo você não vai se queimar, não temas porque eu estou contigo. Esta mesma atribuição revela a divindade de Jesus. Ele é o verdadeiro Deus que sustenta o seu povo quando eles estão com medo, quando estão passando por martírios nessa vida. E quais palavras aqui ele usa para descrever isso? Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Essa descrição nos lembra da soberania de Deus, da soberania de Jesus sobre a história. Ao destacar aqui as duas letras do alfabeto grego, ele está dizendo, a história tem o seu cumprimento em mim, ela está nas minhas mãos, é eu que governo, então não temas tudo o que está acontecendo, as tribulações, o que os imperadores estão fazendo, eu sou o Senhor da história, eu faço a história cumprir os meus propósitos. Mais uma vez ele usa aqui 3 elementos tríplices, ele disse, eu sou aquele que vive, estive morto, mas que estou vivo para todo sempre, para ressaltar a ressurreição gloriosa de Cristo, a ressurreição dele em glória. Ele não está morto, ele permanece vivo, e vive para sempre. Ele está no meio da igreja, ele está no meio do seu povo, ele consola o seu povo. E mais ainda, meus irmãos, ele destaca, e eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se tem 2 coisas que as pessoas temem nesta vida, são as tribulações do tempo presente, mas também temem a morte. O que vai acontecer depois de eu fechar os meus olhos neste mundo? O Senhor está querendo confortar João, dizendo, eu tenho a morte nas minhas mãos. As pessoas podem matar vocês, elas podem tirar a vida de vocês por causa do meu testemunho, por causa da minha palavra, mas a morte me pertence. Chaves aqui tem essa idade de autoridade. Cristo é que governa o mundo daqueles que morreram. Aqueles que morreram em Cristo estão reinando com Ele em glória. E ele diz então, ele dá uma ordem, escreve pois essas palavras, as que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. O que significa isso? Significa, meus irmãos, a respeito da própria revelação que João teve no Apocalipse, tanto desta visão de Cristo, quanto aquelas visões que ele vai receber, certo, futuramente, e aqui depois ele ainda vai registrar ali até o final do livro, mas trata-se, meus irmãos, de todo um período da história chamado últimos dias, que é o período que vai da vinda de Jesus, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, até o seu retorno, de fato, neste mundo. Aqui Jesus está mostrando a ele, né? E essa palavra aqui também tem um eco de Daniel, capítulo 2, versículos 28 e 29, quando ele recebe uma visão ali do sonho que Nabucodonosor teve, e ele disse, essas são as palavras de Deus para o que aconteceu, para o que vai acontecer, mostrando que Deus tem os acontecimentos da história nas suas mãos, e ele está revelando aqui João, para que eles pudessem ter o quê? Esperança. E no final, no verso 20, ele explica o mistério dos 7 candelabros e das 7 estrelas que estavam na mão dele. Os 7 candelabros, como nós vimos, são as 7 igrejas da Ásia Menor, que representam ali a totalidade das igrejas que existem no mundo. E os 7 anjos, meus irmãos, aí entram algumas visões que elas vão estar ali, podem discordar uma da outra. Temos aqui, por exemplo, autores como Gregory Beale, que acham que esses são seres angelicais, porque todas as vezes que Apocalipse fala de anjos, ele está falando de seres angelicais. Outro, como Grant Osborne, ele faz uma combinação de 2 fatores, eles eram mensageiros, mas eram também anjos protetores da igreja, que estavam cuidando ali, e outros, como William Hendrickson, dizem que estes anjos, na verdade, aqui representam a liderança da igreja, os pastores da igreja, aqueles que zelavam pelo rebanho de Deus, visão da qual eu sou mais, vamos dizer assim, afeito, certo? Ao entender porque Jesus vai repreender anjos ali
nos capítulos 2 e 3, ao falar, né, pedindo para que eles se arrependam. Então eu acredito que ele está falando ali a homens, a igreja de Cristo especificamente. Irmãos, com tudo isso, eu destaco a vocês, acontecimentos estão se desdobrando diante dos nossos olhos. E muitas vezes nós tendemos a dizer, achar que Cristo não está no seu trono. E esta visão mostra Cristo como o Senhor da história, mostra Cristo como o Senhor da morte. A vida está nas mãos dele, a história está nas mãos dele, e ele a cumpre da maneira como ele quer. Isso para nós tem um grande significado neste mundo. Estamos temendo guerras, estamos vendo casos de extrema corrupção, como nós falamos aqui, mas nós não podemos perder a perspectiva desse Cristo glorificado. Finalizo com algumas aplicações aqui de forma breve. Em primeiro lugar, eu destaco que o reino de Deus, irmãos, envolve tribulação, perseverança, ética e envolvimento ativo uns com os outros. Como nós vimos, nós seremos atribulados, passaremos por dificuldades nesta vida, precisamos perseverar e lutar contra as tentações, e nós estamos envolvidos ativamente uns com os outros. Em segundo lugar, eu destaco que nós podemos ter expectativas erradas quanto ao cristianismo. Alguns judeus achavam que o reino de Deus era político, e muitas vezes nós podemos ter a mesma tendência de achar que o reino de Deus se envolve politicamente apenas, ou então que o reino de Deus é apenas para a satisfação das minhas vontades, mas o reino de Deus, ela está linkado com o discipulado, com o cumprimento, com o compromisso que nós temos com Cristo. Em terceiro lugar, a tribulação não diz respeito apenas aos dias finais, mas é uma realidade presente. Quantos irmãos estão passando por perseguições por causa de Cristo? Por fim, irmãos, destaco que Cristo está presente na vida da sua igreja. E o fato dele estar presente significa que ele sabe dos males da igreja. Que ele também cuida da igreja, conforta, mas ele também exerce juízo sobre aqueles que estão transgredindo a sua palavra. Ele tem um controle de todos os acontecimentos, ele governa sobre tudo, mas ele está preocupado com a sua igreja no tempo de hoje, ele está preocupado com você, amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por esta revelação que nos ensina, ó Deus, que o Senhor é o Deus que governa todas as coisas, que julga e cuida do teu povo, ó Deus, que é o Senhor da história, que é o Senhor da morte, que governa sobre tudo, meu Pai, que nós possamos ter, ó Deus querido, conosco, em nosso coração, cada vez mais, esperança de que o Senhor está trabalhando na tua igreja. Ao vermos os problemas da igreja evangélica brasileira, ao vermos os problemas neste mundo, meu Senhor, que nós não percamos a perspectiva do Cristo glorificado, que ao vermos perseguições e tantos sinais acontecendo, que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, em graça diante de Ti. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.